investimentos. 10.026 roubos e furtos e 1.432 flagrantes de porte ilegal de armas. Esses números impressionantes não param de crescer. A violência aumenta dia a dia. Esta semana, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, um rapaz e duas moças foram sequestrados e mortos a tiros e facadas. Antes de morrer, as moças foram violentadas. O sequestro foi presenciado por duas irmãs de uma das vítimas. Elas acusam 3 soldados da Polícia Militar de Cabo Frio como autores da chacina. Um outro crime que chocou a população do Rio, o assassinato do dentista Fernando Jorge Maxnuc, no bairro da Lagoa, Zona Sul Carioca. Ele esperava a filha Fernanda, de 15 anos, chegar da aula de inglês, quando foi surpreendido por 2 assaltantes. O dentista se atracou então com um dos bandidos, o que estava armado, mas não conseguiu dominá-lo. Foi morto com 3 tiros no peito. E a semana que começou violenta acabou violenta. Sexta-feira foi um dia de cão para o carioca. Nada menos de 6 assaltos a bancos foram praticados, da Zona Sul à Zona Norte. Neste banco, em Bom Sucesso, 10 assaltantes armados de revólveres e metralhadoras mataram o detetive Mário Mourão. Ele tentou reagir e levou um tiro na cabeça. O policial foi enterrado ontem à tarde num clima de emoção e revolta. Ainda esta semana, a polícia conseguiu prender os 2 autores de outro crime de grande repercussão: o assassinato do estudante Eduardo Augusto de Lacerda, no bairro da Tijuca. O Brasil tinha acabado de golear a Polônia e as ruas estavam cheias de torcedores. Naquele ponto de ônibus estava um deles, o estudante de medicina Eduardo Augusto de Lacerda. Como essa rua é muito escura, ele procurou ficar próximo a esse poste de luz, já com o dinheiro da passagem na mão. De repente, uma moto veio descendo a rua e parou em frente ao estudante. Nela estavam 2 rapazes. Um deles puxou o revólver, o outro arrancou o relógio do pulso do Eduardo. O estudante não reagiu, mas levou um tiro no pescoço. Quase sem forças, ele saiu caminhando em direção a esse prédio em busca de socorro. Ele chegou aqui na portaria e não encontrou ninguém. A única coisa que ele conseguiu fazer foi tirar esse interfone do gancho. Depois, o estudante caiu no chão. Se até pouco tempo atrás a violência se limitava aos grandes centros urbanos, agora ela começa a atingir também as cidades do interior. Um exemplo: a explosão de revolta em Santa Maria Madalena, um pequeno município do interior fluminense. O estopim foi mais um assalto praticado contra uma família da cidade. Revoltadas, centenas de pessoas tentaram invadir a delegacia local para linchar os 3 assaltantes. Os policiais conseguiram transferir os presos a tempo, mas para isso tiveram que trocar tiros com a multidão. Resultado: uma professora da cidade acabou morrendo com um tiro na cabeça. Em Brasília, 2 meninos foram assassinados a facadas por 2 bandidos, porque as crianças testemunharam o assalto. Quarta-feira agora, foram presos no Rio os irmãos Valnei e Sidney Araújo, acusados de praticar o crime. A polícia diz que eles foram denunciados pelo próprio irmão caçula. Também em São Paulo, o problema da violência vem preocupando toda a população. Os números mostram que a violência está aumentando aqui no estado de São Paulo. No ano passado, houve uma pequena redução na quantidade de ocorrências policiais, mas os primeiros 5 meses deste ano revelam um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 85. Cada vez mais se tornam comuns na capital paulista assaltos violentos, como o que sofreram Maria Iacovino e a filha dela, Cristina. As duas foram surpreendidas em casa por 2 assaltantes. Tentaram reagir e foram espancadas pelos marginais. Parece que nunca ia acabar aquilo. O desespero foi total, porque um revólver, uma faca no pescoço da tua filha, acho que Deus mesmo que te manda aquela força de lá de dentro para socorrer da tua filha. A violência está aumentando também em outros municípios da Grande São Paulo. Lugares como Guarulhos, onde sair de casa depois de 7 horas da noite representa um verdadeiro risco de vida. A violência aqui em Guarulhos é tão frequente que todo mundo tem um caso para contar. Tipo o mocinho que saiu do baile aí, os caras cercaram na Getúlio Vargas e mataram o mocinho com 2 tiros no ouvido. Assaltaram um colega nosso aí no Vila Rio e dentro do bar dele, né? E ele foi obrigado a fechar o bar porque os bandidos disseram que iam voltar lá e matar ele, porque ele entregou os bandidos para a polícia. Inclusive um vizinho meu morreu vítima de um assalto. Roubaram todo o dinheiro dele, né? Deixou a mulher, filhos. De todos os casos de violência, um marcou profundamente os moradores de Guarulhos: a morte de 2 estudantes no mês passado. O crime aconteceu nesta escola. 5 estudantes estavam conversando bem aqui nesse portão, quando foram fuzilados por 2 homens. Um deles está preso, mas o outro não foi encontrado até hoje. Mas a verdadeira neurose da violência em Guarulhos provocou esta semana um fato absurdo. 3 soldados da Polícia Militar que não se conheciam
se encontraram casualmente à noite numa rua escura e perigosa. Com medo de assalto e desconfiando uns dos outros, os três passaram a trocar tiros. Aqui na Delegacia Central de Guarulhos, o soldado Jorge Aparecido de Paula deu a sua versão sobre o caso. Ele disse que estava voltando para casa quando percebeu que havia 2 homens estranhos atrás dele. Ele pegou o revólver, os outros 2 também, e os 3 passaram a atirar. O soldado ficou ferido. O cabo Roberto Francisco da Cunha morreu no hospital da cidade. E o terceiro homem fugiu. Os 3 estavam sem a farda. Na opinião do comandante da Polícia Militar de Guarulhos, só existe uma forma de combater a violência na região. Eu acredito que para dar um grau de segurança assim, relativo à população, nós precisamos dobrar o efetivo e os recursos materiais. Um outro caso é o da atriz Sumara Luize. Em outubro do ano passado, ela foi sequestrada por uma quadrilha que acabou sendo presa. Agora, Sumara está apavorada. Ela soube esta semana que um dos sequestradores, o chefe do bando, foi absolvido de um outro sequestro contra outra moça. A atriz teme que o marginal acabe sendo libertado e tome represálias contra ela e sua família. Eu tenho medo que, embora preso em flagrante, eu não sei, algum recurso da lei, eu não sei o que pode ser feito. A essa altura eu não sei. Confiar na justiça? Como? Mas o que fazer, afinal, diante de tanta falta de segurança, de tantos crimes? Esta semana, o governo anunciou o lançamento de uma campanha nacional contra a violência. Um verdadeiro mutirão contra a violência. Na verdade, esse mutirão é um grande programa governamental preparado em 1985 e que agora, diante do aumento da violência e dos protestos, vai ser posto em prática. No Ministério da Justiça, existem hoje 19 projetos parados por falta de dinheiro. Todos eles dentro do programa do mutirão contra a violência. Os recursos para esta campanha, cerca de 500 milhões de cruzados, vão ser tirados da arrecadação das loterias. Esse dinheiro vai ser empregado basicamente em 2 setores. Primeiro, reaparelhamento das polícias federal e estaduais, com aquisição de novos armamentos, viaturas e contratação de pessoal. Segundo, construção de novas delegacias e presídios no Brasil inteiro, com dinheiro também do Fundo de Assistência Social e do Fim Social. Além disso, o programa do mutirão contra a violência inclui também as seguintes medidas. 1. A apreensão de armas no Brasil inteiro pelas polícias federal e estaduais. 2. Mais rigor na autorização do porte de armas. 3. O aumento das penalidades para os crimes mais violentos, como sequestros e roubos seguidos de morte. E 4. O projeto de lei enviado ao Congresso pelo governo propondo alterações na Lei Fleury. É justamente este o ponto mais polêmico de todo o projeto do mutirão contra a violência. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Herman Assis Baeta, esteve com o presidente José Sarney e disse que discorda do governo. Por causa disso, a OAB nomeou uma comissão de 5 advogados que tem um prazo de 10 dias para apresentar um relatório final sobre o assunto. O que esta lei decreta, o que esta lei permite, é que as pessoas primárias e de bons antecedentes, cuja liberdade não constitua um perigo para a ordem pública, que estas pessoas respondam o processo sem ser recolhidas ao cárcere. Isto é para se evitar a prisão indiscriminada de pessoas que são acusadas do cometimento de crimes, para depois virem a ser absolvidas, para depois vir a ser reconhecida a inocência daquelas pessoas. Ainda esta semana, muita gente protestou ao saber que o advogado do porteiro Gilmar Luiz de Sá, um dos acusados de assassinar a jovem Denise Garçom Benoliel em Ipanema, no Rio, quer libertá-lo com base na Lei Fleury. Segundo o consultor-geral da República, Saulo Ramos, este é um dos motivos pelos quais o governo considera importante a alteração da Lei Fleury. Ele cita como exemplo o assassinato de Denise. Pela legislação atual, os assassinos da Universidade de Denise, veja o que eles cometeram. Eles sequestraram a moça mediante violência. Levaram amordaçada num porta-mala de carro. Levaram para um lugar ermo, violentaram a moça, assassinaram e ocultaram o cadáver. No entanto, eles trabalhavam num edifício, são primários, tecnicamente primários, e não têm antecedentes criminais. Pela lei atual, eles ficam livres. Eles estão presos porque uma senhora juíza do Rio de Janeiro teve a sensibilidade de decretar a prisão deles, pelo menos nesse momento com o clamor popular, e ela declarou no seu despacho
que decretava a prisão a despeito da liberalidade da atual legislação. Agora, você vai ver as opiniões de pessoas que se tornaram conhecidas em todo o Brasil. Os pais de Cláudia Lecim Rodrigues, Mônica Granuso e Denise Garçom Benoliel. 3 jovens mortas em circunstâncias violentas. Eu tenho fé que, se nós quisermos, a gente consegue voltar a ser um povo mais tranquilo, mais senhor de si, mais confiante. E também deem atenção aos humildes. Não é só a Denise, não é só a Cláudia, não é só a Araceli, não, que preste atenção também, que são mais numerosos do que os casos de pessoas de melhor nível social. A culpa disso tudo, dessa violência toda, é justamente a impunidade. Entende? Eu venho me debatendo há 1 ano por isso. Entende? Se a justiça tinha que dar uma conotação diferente para esse tipo de crime, tinha que ser julgado mais rápido, as penas tinham que ser mais pesadas, entende? Para que servisse de exemplo, para que outros monstros desses vissem e na hora de cometer um desatino desse, entende? Pensasse 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos acabar com a violência no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos acabar com a violência no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. O ministro da Justiça, Paulo Brossard, falou hoje em Porto Alegre sobre o problema da violência e anunciou os estudos para combate. É preciso haver uma participação da sociedade como um todo neste combate à violência, porque fere diretamente os interesses da sociedade. E neste momento, eu estou trabalhando através de uma comissão para elaborar um plano de trabalho realizável, objetivo, de combate à violência. Mas o que os governos estaduais mais se queixam é da falta de recursos para combater a violência. Como é que o Ministério vê isso? Esta é uma queixa antiga, todos se queixam da falta de recursos. Eu também, até da falta dos recursos pessoais. Todos nós temos faltas de recursos. O que é preciso, quem não tem recursos abundantes, é preciso gastá-los bem, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, no jornal, há uma semana eu li num grande jornal do Rio de Janeiro, declarações de policiais do Rio de Janeiro, dizendo que a polícia estava falida, que tinha desaparecido, que era um corpo sem alma. O estado do Rio de Janeiro não é um estado pobre. O Rio de Janeiro é o 2º centro econômico do país, não? Não é um estado pobre, não é um estado, afinal de contas, atrasado. Ao contrário, o Rio de Janeiro é a capital, continua sendo a capital intelectual do país. Pois bem, é que nós acho que houve uma verdadeira subversão de conceitos. Nós abandonamos as regras fundamentais da administração, serviços insubstituíveis e intransferíveis da administração, e preferimos aqueles pomposos, aqueles que dão manchete. E desta forma